Então, retomando o nosso quadro, a gente não chegou a falar do que serve, para que serve o parênteses, para que serve o ou, o end, né? A gente falou para que servem as aspas e falou como que preenche os termos. Então, vamos retomar esse conceito agora, que são os operadores booleanos. Talvez já tenha ficado óbvio à medida que a gente foi montando o quadro. Mas vamos explorar aqui linha por linha. Então, o que a gente está pedindo para o sistema de busca nessa primeira linha, né? Eu quero que o Google ou qualquer sistema de busca me traga trabalhos que tenham a palavra yoga com Y ou que tenha a palavra yoga com I. Tanto faz. Se ele achou a palavra com qualquer uma dessas grafias em um artigo, ele vai trazer esse artigo para mim como resultado, né? Mas não basta essas duas expressões estarem no artigo, essas duas palavras. Esse end aqui quer dizer que também tem que ter pelo menos uma dessas palavras, desses termos, é melhor, da segunda linha. Então, além do artigo ser obrigado a ter a palavra yoga com Y ou yoga com I, ele tem que ter também no mesmo artigo equilíbrio na postura, ou então equilíbrio postural, ou então postural balance. Qualquer um desses três, se tiver um desse aqui, combinado com um desses daqui de cima, o Google vai trazer para mim, ou a base de dados vai trazer para mim. Mas não só isso, eu tenho um outro end aqui. Então eu quero também que a base de dados considere que esse mesmo artigo tenha a palavra idosos, ou então a expressão pessoa idosa, ou idoso em inglês. Certo? Então, o que a gente fez aqui foi representar uma necessidade de informação. Um artigo que tenha yoga, e no mesmo artigo tenha equilíbrio postural, e no mesmo artigo tenha pessoa idosa, vai me interessar, certo? Se ele tiver yoga com I, e equilíbrio na postura, e idosos, também me interessa. Se ele tiver yoga com Y, e postural balance, e aged no mesmo artigo, também me interessa. Então o que a gente fez foi combinar esses termos de modo que a resposta da ferramenta de busca, do Google acadêmico, ou da base de dados, enfim, seja mais próxima possível da minha pergunta. Se não tiver a palavra yoga no artigo, ele não vai vir como resultado. Se não tiver pelo menos um desses três aqui, desses três termos, dessas três expressões, ele também não vai trazer. E se não tiver idosa ou pessoa idosa ou aged, ele também não vai trazer. Tem que ter pelo menos um item das três linhas. E aí, só lembrando, né, a gente aqui tem dois termos só, aqui a gente tem três. Poderia ser 4, 5 ou 1, a quantidade de termos quem vai definir é você à medida que você vai construindo a estratégia, igual a gente viu, gerando termos tanto da linguagem natural quanto de um vocabulário controlado. E aí você pode falar, tá, legal, fiz a minha estratégia aqui no papel, né? Como é que eu faço isso na prática? Como é que eu faço isso no computador? E aí eu já transcrevi aqui, para a gente ganhar tempo, mas a ideia é você vai pegar exatamente como está escrito no quadro e fazer isso em uma linha só. Então, ó, yoga, ou yoga com I, end, abre parênteses, equilíbrio na postura, ou equilíbrio postural, ou postural balance, end, idosos, ou pessoa, ou age. Beleza? Então, se vocês repararem, isso aqui é exatamente igual ao que tem no nosso quadro ali. Eu estou ignorando, por enquanto, o nó de Pilates, a gente está vindo só até aqui. Então, é exatamente o mesmo conteúdo, certo? Isso aqui você vai pegar, copiar do jeito que está aqui, e vai colar na sua ferramenta de busca. Isso a gente vai fazer no próximo módulo. Tem alguns detalhes que a gente pode acrescentar, né? Não necessariamente vai, para melhorar ainda mais essa estratégia, para funilar, para definir melhor em que campos que a gente quer achar esses termos. Mas essa estratégia de busca, do jeito que a gente formulou aqui, basta copiar e colar no Google Acadêmico, colar no portal de periódicos da CAPES, colar na Web of Science, na PubMed, na BIREM, na Biblioteca Virtual de Saúde. No SciFinder não funciona exatamente assim, é um pouco diferente, mas na maioria das bases de dados você vai copiar e colar. E aí cada base de dados pode ter algumas particularidades, como eu mencionei, que vão melhorar na nossa pesquisa. Mas do jeito que está aqui, essa estratégia já é possível usar em não qualquer uma, mas em 99% das bases. E só para finalizar aqui, eu queria retomar aquela estratégia que a gente fez, que a gente mostrou lá no começo, aquela estratégia bem mais complexa da Biblioteca Virtual em Saúde, né? Talvez você olhe e ainda não entenda 100% do que ela está fazendo, como ela está funcionando. Mas já dá para reconhecer algumas coisas familiares que a gente acabou de construir. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um parêntese, e dentro desse parêntese está sendo pesquisado prognóstico de Covid em inglês, prognóstico da Covid em português, prognóstico de Covid com ou,
ligando esses termos, que são termos que significam, dentro do meu contexto de busca, a mesma coisa, né? Eles gravitam no mesmo campo semântico, uma amiga minha costuma falar assim, eu acho a melhor forma de definir. E tem um parênteses aqui do lado de fora agrupando tudo isso. Então repara que na nossa estratégia a gente tem um parêntese agrupando um grupo de termos, e dentro do parênteses a gente tem ou aqui e ou aqui, né, ligando termos que signifiquem a mesma coisa. Quando eu digo signifiquem a mesma coisa no contexto da busca, eu quero dizer o seguinte: pode ser que você esteja procurando trabalhos que tratem de outras práticas no equilíbrio da postura dos idosos. Então aqui poderia ser yoga, aqui poderia ser tai chi chuan, aqui poderia ser pilates. Então na primeira linha aqui, yoga, tai chi chuan e pilates não são exatamente a mesma coisa, mas no contexto da busca, eles estão no mesmo campo semântico, né? São práticas que eu vou estudar para avaliar algum efeito, nesse caso aqui, o equilíbrio na postura dos idosos. Tá certo? Então, os parênteses servem para agrupar conceitos similares no contexto da minha busca. O ou serve para dizer, tanto faz esse termo ou esse termo, se você, né, ferramenta de busca, se você achar um artigo com esse termo ou esse, eu quero. Os dois significam a mesma coisa para mim nesse contexto. E o and significa a conjunção. Eu quero pelo menos um destes termos, mas tem que ter também e pelo menos um destes termos, e pelo menos um desses termos. Eu poderia acrescentar mais um and aqui e colocar mais termos conforme a minha necessidade. E só para voltar um pouquinho no começo desse módulo, lembra que eu mostrei esse slide aqui? E a gente disse lá no começo que, apesar de serem 3 termos em todas as linhas, yoga, tai chi e coluna, a combinação entre eles, o and, o or, o parêntese, faz diferença nos resultados, lembra? Uma estratégia pode trazer resultados mais próximos do que eu quero, outra estratégia pode trazer resultados muito diferentes do que eu quero, apesar de ser os mesmos termos, a forma de combinar faz diferença. Então todas essas estratégias, se você colocar no Google, eles vão trazer resultados, mas não necessariamente os melhores resultados. Então, só para a gente explorar rapidinho, a primeira linha aqui, yoga, tai chi e coluna, traria artigos que tenham as 3 palavras, as 3 expressões, né? Yoga, tai chi, coluna, no mesmo artigo. Eu estou falando artigo em termos de artigo científico, mas livro, tese, dissertação, qualquer conteúdo que seja indexado nessas ferramentas de busca. Então a primeira linha traria artigos que tivessem as 3 expressões no mesmo artigo. A segunda linha, eu tenho um and aqui no meio, e ela faz exatamente a mesma coisa que a primeira. Quando você não põe um and, a ferramenta de busca ela intui que tem um and lá, implícito. Porque se eu digitei 3 palavras, ela entende que eu quero trabalhos que tenham as 3 palavras. Então, tanto faz a primeira linha ou a segunda, a gente vai ter resultados idênticos. A terceira linha, yoga ou tai chi e coluna, ela tem uma particularidade interessante. O seu mecanismo de busca faria primeiro o and, então o Google iria na internet toda, ia coletar artigos que tenham a expressão tai chi e que tenham a palavra, né, coluna, no mesmo artigo. E depois ele voltaria até a internet e pegaria qualquer artigo que tenha a palavra yoga, mesmo se não tivesse as outras duas. Então isso aqui não é o que a gente quer, vai dar um monte de resultados, mas provavelmente vai ter muito mais resultados de yoga do que tai chi com coluna, e pode ter, com certeza vai ter, trabalhos que nem tenham tai chi nem coluna. Então esse or aqui, ele é feito por último, a yoga aqui, primeiro é feito tai chi e a coluna, e aí a gente pode perder, na verdade, ter mais resultados, mas que não tem necessariamente a combinação dos termos como a gente quer. Essa outra aqui, yoga ou tai chi ou coluna, traria trabalhos que tenham qualquer uma das palavras. Então, se tiver yoga isolado, ele traz o artigo como resultado. Se tiver só tai chi, ele traz também, coluna também ele traz, ele não está fazendo nenhuma combinação desses termos. Ele traria tudo sobre tudo. Essa é a penúltima. E aí você vê que essa linha aqui fica mais parecido com o que a gente fez no nosso quadro. O Google iria até a internet, coletaria todos os artigos que tivessem a palavra yoga, coletaria todos os artigos que tivessem a expressão tai chi, porque basta ter um ou o outro. E aí ele iria agrupar esses artigos numa pilha, imagina uma pilha física de artigos, de revista, né, artigos científicos. E aí só a partir desse subconjunto, dessa pilha, ele iria aplicar um and coluna. Então, ele iria trazer trabalhos que tivessem a palavra coluna, junto com a palavra tai chi, a expressão tai chi,
ou então que tivesse em coluna com yoga. Ele faria distributiva, né? Lá da matemática. Isso aqui provavelmente seria a melhor estratégia para a nossa pergunta. Né? Provavelmente eu digo porque a gente, imaginando que você quisesse avaliar qualquer uma das intervenções sobre a saúde da coluna. Se você quisesse trabalhos que tivessem necessariamente as duas intervenções, aí provavelmente uma das duas primeiras linhas seria mais interessante. E a última aqui, a última estratégia, teria trabalhos que tenham yoga e coluna no mesmo trabalho. E se por acaso algum desses trabalhos mencionasse Tai Chi também, ele seria excluído, note Tai Chi. Então traria trabalhos que falassem de yoga e coluna sem mencionar Tai Chi. Então você repara que todos eles têm algum significado a depender da pergunta, mas para a nossa pergunta específica, uma ou duas dessas estratégias se aproximam melhor da realidade. E o nosso quadro que a gente montou considera tudo isso, mesmo que você se esqueça para que servem os parênteses, como a definição dos operadores booleanos, as aspas, seguindo esse passo a passo, a gente acha que você vai chegar numa estratégia bem bacana, bem próxima da sua necessidade de pesquisa.